Salve, salve! Aqui quem vos fala é apenas mais um torcedor fiel que, assim como você, só quer saber pelo bem do Corinthians, só quer saber de boas notícias, bola rolando e nosso timão ganhando o título, não é isso? Bom, o que eu quero trazer hoje para vocês? Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero começar uma série de vídeos pra gente desmascarar um pouco, desmistificar um pouco alguns comentários vazios e tal que a gente vê por uma questão muito simples. A mídia esportiva, os canais segmentados que falam de Corinthians, eles precisam primeiro da marca Corinthians para sobreviver, né, para ter notícia. Eles precisam de polêmica sobre a marca Corinthians, então não basta ser uma notícia, precisa ser uma notícia polêmica. E eles precisam ficar horas e horas dentro dessa plataforma, dentro da streaming, TV e tudo mais. Eles precisam ficar falando muito sobre determinados assuntos, e aí eles discorrem sobre assuntos, repetem coisas, requentam notícias, e muitas vezes falam coisas completamente vazias, absurdas, sem argumento, mas que, se bem colocada com as palavras certas, vai gerar uma polêmica, uma aflição na torcida, uma coisa louca, e o que vai acabar trazendo o quê? Audiência, clique, reverberação, e é isso que eles querem. Mas se a gente for no frio da análise do que foi falado, muita coisa realmente não tem fundamento algum. Com base nisso, eu começo hoje a nossa playlist aqui no canal, que é Desmontando, e a hora que passa a moto aqui, mas vamos que vamos, que é Desmontando Comentários Vazios, beleza? O começo hoje vai ser com o assunto saída do Fagner por empréstimo de 1 ano para o Cruzeiro. Bom, a gente sabe que foi dada essa notícia, certo? E que realmente está muito próximo de acontecer. Alguns canais dizem que a gente está falando até de coisas só de exames médicos e tudo mais, mas é óbvio que num momento de recesso, Fabinho Soldado dando uma blindada ali nas notícias que saem dos bastidores do Corinthians, isso tem dificultado muito a produção de conteúdo dos jornalistas esportivos e dos canais segmentados do Corinthians. Então eles têm pegado qualquer barulhinho, qualquer noticiazinha que eles conseguem arrancar do Corinthians e transformado em algo gigantesco para poder ficar o dia inteiro falando sobre isso. E quando isso acontece, obviamente também acontece de ter um monte de falas sem pé nem cabeça, mas que acaba gerando muitas vezes uma pulga atrás da orelha do torcedor corintiano. Sobre a saída do Fagner, eu ouvi coisas do tipo: tem que segurar porque é um bom reserva. Vamos lá. Como que funciona uma negociação para a contratação de jogador? Existe a vontade do jogador, existe a conversa que ele tem com a família dele, existe questões financeiras, existe questões de ambiente, existe a opinião do empresário, existe o que o clube que está vendendo ou que está repassando o jogador quer, existe o que o clube que está recebendo o jogador quer, existe a relação não só institucional dos clubes, mas também das comissões técnicas, no caso aqui, o que pensa Emiliano e Ramon Dias do Fagner e da continuidade dele em 2025, o que pensa do lado de lá a comissão técnica do Fernando Diniz. Existe também o Fabinho Soldado e o planejamento de montagem de elenco, de quanto vai gastar, quais posições vai contratar, sim ou não, do lado de cá. Do lado de lá existe o Marcelo Matos, que também está fazendo o seu planejamento para saber o que vai contratar, o que não vai, e tudo isso acaba culminando no quê? Se juntar todas essas peças, esses organismos que eu falei, sobra uma decisão a ser tomada. E aí, do lado de cá, vale a pena desfazer do Fagner? Não vale a pena desfazer do Fagner. Do lado de lá, vale a pena ficar com o Fagner? Não vale a pena contratar o Fagner. E no meio do caminho, toda a estrutura em volta do jogador, como eu disse, família, empresário, tudo mais, dizendo: e aí? Vou ou não vou? Quero ou não quero? Compensa ou não compensa? É muita coisa envolvida para uma negociação acontecer, e aí estou fazendo um recorte aqui usando o exemplo do Fagner, que foi a notícia do momento. Então assim, não basta chegar e falar assim: não, segura o cara porque é um bom reserva. Pera aí, o que o Fabinho está pensando em pagar salários? Pagar um salário de titular para um reserva mais 1 ano? Compensa, não compensa? O que a diretoria pensa sobre isso? O que o Augusto Melo pensa sobre isso? Como é que está o planejamento orçamentário? O que o financeiro fala disso? E o jurídico?
né? A gente está falando de algo que começou torto, porque foi uma renovação de 2 anos precipitada, que a gente sabe que foi precipitada, que deveria ter esperado um pouco mais, né? Mas vamos falar disso já já. Mas existe esse pensamento, e aí, encaixa, não encaixa, pagar para um reserva o preço de um titular, e aí, compensa, não compensa? E a dívida que o Corinthians tem com o Fagner? Isso entra em jogo, o empresário põe isso na mesa na hora de negociar a saída, e o que pensa o Fagner? Será que ele quer ser reserva? Ou será que ele percebe uma possibilidade de titularidade, mesmo com o William lá no Cruzeiro, ele percebe uma possibilidade de jogar mais lá do que aqui? Entendeu? Então, assim, não é simplesmente chegar e falar, não, tem que segurar o cara. Não, existem conversas, existem opiniões, pensamentos, existem planejamento orçamentário, planejamento de elenco, comissão técnica, uma série de coisas. Então, uma pergunta muito vazia para gerar polêmica e só para dizer, eu acho que é um absurdo liberar um bom reserva como o Fagner. Não é assim que funciona, né? Depois entraram na questão de outras coisas que eu ouvi aqui. Mas o Corinthians diz que vai pagar uma parte do salário. Primeiro que isso não está nem definido ainda, já digo de antemão, isso não está definido ainda. Mas me parece que tem alguma coisa em torno de 65% Cruzeiro, 35% Corinthians. Ok, se for isso, é verdade. Se isso for a verdade, for assim que for definido o negócio. De novo, e o planejamento orçamentário, o que ele diz sobre isso? É bom, não é? Vale a pena? Pensando no reserva do hoje, o Mateuzinho. E aí, o Léo Maná segura as pontas, e aí valeria a pena? Não, vai precisar desembolsar uma grana a mais para trazer um outro cara, e esse cara a gente vai investir num titular, pensando no Mateuzinho como um reserva de luxo, ou não, ou apenas um cara para compor elenco, para segurar as pontas caso o Maná não dê certo, e o teste que vão fazer no Maná no Paulista, que já tá saindo as notícias por aí, será que isso não vai ajudar na decisão? Enfim, olha quanta coisa precisa ser pensada para pensar sobre se vale ou não a pena. Não é simplesmente dizer assim, não, emprestar um jogador pagando é um absurdo. Calma. Existem casos e casos, existe um planejamento financeiro e uma conversa com vários setores para pensar nisso. Outra coisa que eu vi aqui, mas se você sabia que não ia utilizar o jogador porque foi lá e renovou com 2 anos de contrato. Opa, concordo com os 2 anos de contrato, de repente um fosse melhor, tenha sido uma decisão precipitada, mas calma lá. Como assim sabia que não ia utilizar o jogador? Quem garantia que a contratação do Mateuzinho ia dar certo no começo do ano? Que ele vai e volta com o Flamengo, aquela série de problemas que houve com o Rubão lá atrás, fazendo um monte de presepado, um monte de pataquada lá na gestão, no início da gestão Augusto Melo. Quem, depois que conseguiu trazer o Mateuzinho, que demorou um mês aí para conseguir resolver os imbróglios lá com o Flamengo, com a diretoria do Flamengo, quem garante que o Mateuzinho ia dar certo? O Mateuzinho começou mal pra caramba, inseguro, errando passe, sabe? Muita gente no começo do ano falava que não vai ter jeito não, o Mateuzinho é um bom reserva, mas tem que ser o Fagner, ainda é o melhor lateral que o Corinthians tem e tal. Isso se falava no começo do ano. Então quem disse que o Corinthians sabia, na hora de renovar com o Fagner, se ia utilizar ele ou não? E o que o Ramon pensa hoje? Provavelmente que não. E a relação dos dois? Já dizem que existe uma relação Ramon e Emiliano Dias com o Fagner que não é muito boa, porque o Fagner não está aceitando muito a questão da reserva. Então, assim, olha quanta coisa está envolvida, né? 2 anos, talvez um fosse melhor, concordo. Precipitado, talvez tenha sido precipitado, sim. Mas ninguém sabia se ia dar certo ou não. Se o Mateuzinho ia dar certo ou não. Agora, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil para dar audiência, né? O que mais que eu coloquei aqui também, falando dele? Falaram, como último aqui pra gente encerrar o vídeo, falaram um pouco da polêmica sobre o filho do Fagner ter um contrato na base do Corinthians, e que isso pode implicar, e agora o Fagner não vai embora para Minas e deixar o filho dele aqui. Calma lá. O Corinthians tem contrato, o contrato assegura uma boa grana se o Fagner levar ele embora, e de verdade não tem absolutamente nada a ver um contrato com outro contrato. E a família do Fagner é financeiramente e de rede de apoio extremamente bem estruturada para que o Fagner tenha tranquilidade de ir para Minas e deixar o filho dele jogando aqui no Corinthians. Então, pode haver alguma coisa? Até pode, mas hoje são casos completamente distintos e andam por trilhas completamente diferentes, e o Corinthians está bem assegurado contratualmente caso o Fagner queira levar o seu filho embora. E não existe nenhuma manifestação do Fagner hoje
de querer tirar o Fagninho do Corinthians hoje. Então, assim, mais um ingrediente que colocam ali no meio sem qualquer embasamento, só para dar assunto, para esticar um assunto que é fácil de ser falado, que poderia ser falado aqui como a gente em 10 minutinhos, menos porque eu fiz a introdução. Se você tirar a introdução desse vídeo, em menos de 10 minutos a gente falaria dele, mas sem notícias, a mídia precisa o quê? De um dia inteiro de conteúdo. Então vai colocando pequenos ingredientes vazios para render a notícia. É isso, desmontando sobre o Fagner. Próximo vídeo vamos falar de saída de PH. Lembrando, não estou dizendo aqui que está certo ou está errado o que a diretoria está fazendo, que é bom ou mau negócio, porque eu não sei como vai ser o futuro. Pode ser muito bom para o Corinthians, como pode não ser bom para o Corinthians a saída do Fagner. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Mas é importante a gente ter mais tranquilidade na hora de definir a nossa opinião com um monte de baboseira que a gente ouve na mídia aí. Ser mais frio na hora de pensar. Porque eu vejo muito comentário: ah, mas é uma porcaria, o Corinthians está fazendo a mesma coisa da diretoria anterior. Não, é maravilhoso o que está acontecendo porque eu odeio o Fagner. Nem uma coisa, nem outra. Vamos refletir sobre. Não estou aqui dizendo nem um lado nem o outro. Coloquei as situações. E coloquei o pé no freio dessa mídia que fala bastante besteira. Beleza? É nóis. Mais um vídeo para vocês. O próximo vamos falar sobre a saída do PH, que também causou uma polêmica vazia. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Tamo junto. Bob Félix na área, apenas mais um torcedor fiel, assim como você. Até a próxima.